Streisand. Mais de uso que companhia limitada aqui, aos alunos lá, pelo ponto garantido, né, no final da o pessoal do IFE falar também, agradeço a presença aí, tá? Então a primeira pergunta que eu tenho a fazer a vocês é: quem estuda na área de TI e quem trabalha, dessas pessoas que estudam, quem trabalha na área atualmente? Levanta a mão aí. Dessas quem trabalha aí, quem é que está até hoje satisfeito com o seu emprego atual? Então, do pessoal que estuda e faz TI, quantos não trabalham aqui? Ficam em casa sendo sustentados? David Lee, quem mais aí? Valdir, a galera aí. Certo? Então, a ideia principal que eu tive de trazer esse tema aqui foi de certa forma, estimular o estudo dessa nova tecnologia aí, e o pessoal, como o David Lee e outros que estão satisfeitos com o emprego atual, poder estar estudando e atuando no mercado de trabalho com essas ferramentas. Tranquilo? Então, o tema é CMS, Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, e um tópico que eu trouxe interessante é uma nova tendência do mercado de desenvolvimento web, né? Então, eu dei uma palestra sobre esse tema na FASAG no ano passado, se não me engano, né? E aí eu estava lá. Eu acho que nessa época ele não tinha empresa ainda não, né? Ainda estava iniciando, né? Então, a partir desse tema aí que eu palestrei com o pessoal lá e tal, na feira de tecnologia que teve na FASAG, aí eu acredito que foi a partir dali que ele empolgou ainda mais e começou a pesquisar. E hoje criou uma empresa, criou o site do evento hoje aqui, né? Com o auxílio do aluno também, Rafael Damasio aí. Agradecer aos dois também por essa força, certo? E hoje já está atuando no mercado de trabalho, criando o site de algumas empresas aí, fazendo realmente valer o investimento que ele está fazendo também na instituição. Tranquilo? Certo? Então, na realidade, o que é um CMS, né? É um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo Web. Então, vou estar dando uma introdução básica aqui ao conteúdo de web. Essa palestra é um pouquinho técnica, né? Então, o pessoal que é da área de pedagogia, na maneira de Ícaro aí, e outras pessoas, às vezes pode ficar um pouquinho perdido aí, mas pode... ela conhece, né? Então, pode ficar à vontade para pegar o microfone aí e perguntar, que eu vou responder tranquilamente. Minha mãe também é amiga, então responde ali, que é da área de pedagogia também. Né? Certo? Então, o antigo padrão um pouco antigo, da época de Rogério, Margeilson, né? Normalmente era utilizado com várias páginas que faziam composto do site. Né? Então, esse site era alocado em um servidor, era criado várias páginas. Normalmente o usuário acessava a página inicial desse site, né? As outras páginas normalmente eram réplicas da primeira página, alterando o seu conteúdo central, né? Normalmente os usuários também, e os web designers e webmasters, né, tinham dificuldade na edição e na manutenção desse site. Então, como é que eu crio um site? Leva um período para desenvolver a interface do site, né, que é a parte gráfica do site, a parte visual. Depois disso aí, depois dessa parte da criatividade do design, eu tenho que preencher com o conteúdo, né? Que é o conteúdo que o usuário vai estar lendo, vai estar interagindo lá. Muitas vezes criando formulários, né? Então, aquele formuláriozinho lá de cadastro que você preenche, né? Num determinado site, que depois você clica em OK e está tudo funcionando, né, normalmente. Criar aquilo ali, normalmente, manualmente também, né? Uma determinada linguagem de programação. Estruturar a parte de banco de dados. Interconectar tudo isso aí, depois transportar tudo para o servidor web lá. Qualquer erro que tivesse lá de escrever com X, por exemplo, eu tenho que voltar na página, editar todo o conteúdo da página e realocar de novo ela lá para o conteúdo ser exibido de forma correta. Esse é o principal problema existido com esse padrão antigo aí, que proporcionou a criação de um novo método de criação, né? Que é o método utilizado no site criado por Adriel, que vou mostrar mais para frente aqui. Certo? Então, com isso, muitos sites passavam com muitos anos com a mesma interface gráfica, né? Que é a parte do design do site. Então, você acessava o conteúdo do site, era a mesma interface gráfica, o mesmo conteúdo interno. É tanto que isso pegou tanto que a maioria das empresas utilizava aquele padrão, né? Um menu com quem somos, visão, missão, valores, né? Da empresa e por aí vai. Então, utilizava esse padrão. Se tivesse algum sistema, normalmente o sistema não era embutido no próprio website da empresa, né? E não existia um painel de controle. Então, a namorada de Ícaro hoje pode trabalhar na empresa de Ícaro gerenciando um website, por exemplo, através do CMS. Ela não precisa ter conhecimento específico sobre programação,
Não precisa ter conhecimento específico sobre design, né? E por aí vai. Beleza? Então, esse aqui é um modelo, né? Na realidade, isso aí foi só um print screen do meu site, que meu site utiliza CMS também, né? Então, o padrão antigo era esse aí, né? Ele tinha uma index, que é conhecida como página principal, né? Então, chamada de index porque o navegador, ele sempre tenta buscar no repositório, né, web, um arquivo chamado, com aquela nomenclatura ali. Então, antigamente, Rogério, Mageius, só acessava um site, digitava lá, né, www.fasag.edu.br/página principal.html, né? Então, esse nome página principal era o arquivo principal do site, né? Então, com a implementação e com a inserção de novos padrões para a web, vou inserir isso aqui, ó, o padrão index, né? Então, quando você acessa um site hoje, você só insere o quê? O domínio ou o URL do site, né? E foi incrementado também o quê? A questão do protocolo, né? Então, o protocolo faz solicitação de hipertexto HTTP, né? Então, o pessoal também percebeu o quê? Que o usuário não tinha saco para digitar aquilo, né? Então, embutiu também isso no navegador. Então, hoje você não precisa digitar nem mais o www, né? Só a URL, por exemplo, fasag.edu.br e o próprio navegador já embute o HTTP e o www para fazer a pesquisa na internet e trazer aquela página para ser exibida por ele. Tranquilo? Então, depois da página principal, vinham as subpáginas. Então, na realidade, o que é a subpágina? Tem essa página principal com esse banner aqui, né? Que é uma parte de design, o conteúdo lateral, o conteúdo central. Então, eu queria criar as subpáginas, né? Que é a subpágina 1 e a 2, que estão inseridas nesse menu aqui, certo? Então, eu só clonava esse arquivo aqui, né? Copiar e colar, renomeava com esse nome aqui, criava um link para esse menu aqui e alterava o conteúdo interno. E a página estava pronta. Mas só que como eu otimizo o processo de criação e como eu otimizo o processo de design desse site. Então, eu tinha que ter, normalmente, uma pessoa com nível de conhecimento específico para a web para trabalhar com isso aqui, né? Então, a namorada de Igor, nessa época, não podia editar site ainda, né? Porque ela tem domínio sobre a área pedagógica, né? Certo? Só o que? Um webmaster ou web designer que conseguia fazer essa operação aí. Então, o padrão de acesso a páginas é esse aqui, né? Funciona assim até hoje. Normalmente você tem o quê? Um computador, né? Para quem tem um computador pessoal em casa, caracterizado como desktop. Então, um navegador de internet pode ser Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera e outros aí. Então, você chega lá na sua barra de endereço e digita o quê? A URL ou o domínio do site, né? Então, normalmente o navegador web, através do protocolo HTTP, né, faz a solicitação. Vai ao servidor web, ele vai demonstrar lá dentro do diretório dele se existe realmente uma URL apontando para aquele diretório, existindo um arquivo principal, ele vai retornar o hipertexto e vai ser processado pelo navegador e você vai visualizar a página. Certo? O padrão antigo trabalhava dessa forma e o padrão atual já trabalha dessa forma agora. O conteúdo está separado da apresentação do site, né? Que é a principal forma de exibição. O grande problema criado aqui também é o tamanho do arquivo, né? Quem já desenvolveu alguma parte de HTML aí? Então, normalmente, quando você desenvolvia, você utilizava um programa de edição, né? Cambrose usava o bloco de notas, né? Adriel já usava o Dreamweaver, né? Mais. Então, você tinha que criar lá um espaço dentro da página, inserir o banner, né? E por aí vai. Com o Dreamweaver, a diagramação ficou mais fácil, né? Você cria um escopo de tabelas, né? Mesma ideia de tabela do Excel, e sai alocando dentro da tabela, porque a tabela normalmente ela é autoajustável, né? Ao tamanho do elemento. Alguns CMS existentes no mercado hoje, né? Drupal, Joomla, WordPress, tem o Zencar, e por aí vai. Tem vários outros, certo? Mas o mais utilizado hoje no mercado é o WordPress e o Joomla, certo? O WordPress é um CMS voltado à criação de blogs, mas só que como ele é um CMS mais simplificado, foi que os web designers perceberam que é mais simples customizar ele do que customizar o Joomla, né? Porque o Joomla trabalha com biblioteca mais extensa, automaticamente é um pouquinho mais complicado de trabalhar do que o WordPress, certo? Eu vou estar dando uma demonstraçãozinha no final aí. Então, o CMS trabalha dessa forma. Tem um conteúdo lá da página, HTML, tem
aqui o MySQL, que é o banco de dados que armazena todas as informações do site, certo? Tem um documento aqui em CSS, que aplica a configuração lá, né, que é o estilo do site. E depois eu tenho um navegador de internet que interpreta aquela página que é enviada, certo? Então eu tenho todo o conteúdo que particionado, certo? Subdividido. Então, gerenciamento de conteúdo simplificado, que eu vou estar demonstrando para vocês através da ferramenta aí. Páginas web dinâmicas, né? Conteúdo separado da apresentação do site. Então, isso aqui foi o que revolucionou a criação do template. Então, hoje, uma empresa, por exemplo, que está chegando próximo à época de Natal, ele pode automaticamente alterar a interface do seu site de forma simplificada e rápida. Antigamente, a gente fazia o quê? Contratar um web designer chegar lá, desenvolver uma nova interface para o site, quando terminar, voltar novamente à interface antiga, ou então remodelar a antiga, né? Então o trabalho era bem maior. Hoje você pode criar, por exemplo, um template de um site em um dia, tranquilamente. Não precisa ter muito esforço nem muito nível de conhecimento. Normalmente é só o nível de criação, né? Tem que ter um pouco de abstração para interferir na parte de design, né? Certo? Então, alteração constante dos conteúdos, principalmente na interface do template, né, que é caracterizado como template ou tema, foi o que motivou também a implantação desse tipo de sistema. Então, isso aqui é um painel, por exemplo, de administração do WordPress. Né? Então, se eu quero, por exemplo, inserir um post, né, que um post normalmente é um conteúdo do site lá, eu venho na aba post aqui e crio um novo post. Automaticamente, quando eu inserir e clicar lá em salvar, ele já vai exibir aquele post lá no meu site. Se eu quero alterar, por exemplo, o tema, eu crio um tema, aloco uma parte específica dele e vou lá e altero o tema. É Natal, é Ano Novo, é Primavera, o que for, eu posso sair alterando. Certo? E de forma simplificada e rápida. Então, basicamente, o CMS é constituído disso aqui, ó. Administração, né, através do painel de gerenciamento, o banco de dados, que é alocado toda a informação, e o conteúdo que é gerado dinamicamente. Através do que também? Do CSS, né, que aplica a formatação básica ao site. Certo? Então, os aplicativos necessários aqui, para vocês começarem a estudar o CMS e, de certa forma, começar a desenvolver de forma gradativa. Né? Então, conteúdo em site existe aí de montão. E basicamente você precisa disso aqui, ó. Se você quiser trabalhar com o WordPress, vai acessar o site lá do WordPress, baixar o pacote lá de aplicação e depois instalar o servidor web na sua máquina local, né, para você começar a estudar. Então, para quem utiliza o Windows, vai baixar o pacote Champ, certo? Então esse pacote Champ está alocado lá no servidor web, que é o Apache, que é um servidor gratuito. Vai ter a linguagem de programação PHP lá 4 ou superior, já está na versão 5, conta alguma coisa. O banco de dados MySQL e o PHP-Admin, que é uma ferramenta de administração do banco de dados. Então você hoje não precisa ter domínio sobre SQL, só precisa ter domínio sobre interface gráfica, né, Leon? Acessou o PHP-Admin, que eu vou mostrar aí, criou o banco de dados, criou o link com o banco e acabou. Está funcionando. Mas o interessante é que nós acadêmicos temos o conhecimento teórico sobre a coisa, né? Para saber como a coisa realmente funciona, para na hora que der determinado problema, né, você poder solucioná-lo. Tá? Então, baseado nisso aqui que eu estava explicando para vocês, eu vim fazer uma certa comparação do mercado de TI voltada ao retorno financeiro, certo? Vocês só é estímulo para sentar em casa e estudar, certo? Então, só estudar. Não precisa comprar computador de última geração, não precisa nem comprar livro, porque material tem na internet, certo? E além disso aí,